Olá, a paz do Senhor para você. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante. Alguns versículos. Jesus andando por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui, irmãos, nessa passagem muito conhecida, nós sabemos que no versículo 22, o que nos chama a atenção: e logo ordenou Jesus. O que acontece? Ordenou. Nós vemos a expressão ordenança. Existe a ordem e a permissão. Aqui, se tratando de ordem, Jesus ele estava obrigando os seus discípulos a entrarem no barco para irem para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, que ele tinha alimentado elas, tinha multiplicado os pães e os peixes lá atrás, aquela passagem nos versículos que fala sobre a multiplicação. Então, irmãos, quando nós vemos aqui a ordem, Jesus ele estava simplesmente ordenando os seus discípulos. Eles tinham que ir, não tinha como eles recusarem se queriam ir, se não queriam ir. Agora, se fosse permissão, eles poderiam pensar em ir ou não ir. Então, quando nós vemos que quando eles obedeceram a voz de Jesus e entraram no barco, eles estavam sozinhos, sem a presença física de Jesus. E Jesus tinha ido para o monte orar. Ele foi despedir a multidão e em seguida ele subiu para o monte para poder orar. E enquanto lá ele estava orando, seus discípulos estavam no barco e sobreveio aquela tempestade, as ondas começaram a ficar agitadas e eles começaram a ficar preocupados e se desesperar no meio do mar, açoitado pelas ondas. E no versículo 25 diz que Jesus, quando chegou o momento e a hora certa, Jesus ele desceu do monte e foi andando por cima do mar para poder dar ordem para o mar, para que viesse se acalmar e socorrer aqueles discípulos que estavam sentindo o perigo sobre a vida deles, daquele barco revirar para um lado para o outro, sobre aquele mar que estava agitado. Quando, irmãos, aqueles discípulos viram que Jesus estava andando por cima do mar, eles logo acharam que era o fantasma. Por quê? Porque Jesus estava andando por cima do mar. Então eles se desesperaram e começaram a gritar que era um fantasma. E Jesus simplesmente disse para eles no versículo 27 que tende bom ânimo, sou eu, não temais. E muitas das vezes, irmãos, continuando, nós sabemos que Pedro, ele desafiou Jesus, que se fosse ele mesmo, era para mandar ele andar por cima do mar até o encontro de Jesus. E Jesus então mandou ele ir. E Pedro ele foi caminhando, mas por ele ter olhado para os lados, ele começou a se afundar, a descer, porque ele estava olhando novamente o vento que era contrário, ele estava olhando aquele mar agitado, ele estava começando a tirar os olhos de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, essa mensagem nos diz o quê? Que muitas das vezes quando Jesus ele tem um destino novo para mim e para a sua vida, algo novo, algo diferente, é normal sentirmos o que? O medo. Os desafios ele vem, a gente começa a se preocupar, a gente fica sem entender por que Jesus ele nos ordenou e deixou a gente ali. A gente às vezes pode se sentir sozinho enfrentando os desafios, mas Jesus, mesmo que nós não vemos ele fisicamente, mas não estamos escondidos dos seus olhos. Jesus ele está com os olhos fixados em mim e a você, e ele chega no momento e na hora certa para poder nos socorrer. E Jesus ele quer que nós tenhamos bom ânimo e não desanimar, não ter medo, porque os desafios ele pode nos dar medo, mas os desafios ele não nos garante a tranquilidade, mas nos garante o destino certo, que é o que Deus ele ordenou a mim e a você a estar caminhando. E assim,
O que nós aprendemos? Nós temos que caminhar, mesmo independente dos desafios, obstáculos que vier sobre o caminho, mas tenha no seu coração guardado que Deus, se Ele ordenou você ir por esse caminho, não importa os desafios, não importa se o medo vier, mas não deixa que o medo ele venha tomar conta do seu coração, não deixa que o medo venha ser maior do que a sua fé. Porque quando formos deixar o medo ser maior do que a nossa fé, nós iremos perecer, assim como Pedro ele estava perecendo. Então vamos olhar para Jesus e confiar que Ele está no controle de tudo, que Ele chega no momento e na hora certa para nos ajudar e chegar juntamente conosco no destino que Ele tem preparado. Jesus ele estava testando aqueles discípulos. Muitas das vezes Jesus ele faz isso comigo e com você para ver a nossa fé. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Você que tem um interesse em aprender a pregar a palavra do Senhor, eu vou deixar o link abaixo do vídeo na descrição aí, o kit do Pregador Premium, para você estar adquirindo esse kit que vai estar abençoando a sua vida. Amém?